Abra sua Bíblia, você que a trouxe, lá no livro de Neemias, em nome de Jesus. Livro de Neemias. Vamos cantar, Douglas? Em nome de Jesus? Para a glória de Deus? Graças a Deus. Livro de Neemias. Se você sentiu uma dificuldade, aí você pode pedir auxílio para os nossos obreiros. Você pode dar uma olhada lá no índice também, que você vai ver o número da página. Livro de Neemias, logo no primeiro capítulo. Você que está em casa, pega a sua Bíblia, abre lá, livro de Neemias, em nome de Jesus. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Declare bem alto: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus. Eu quero ouvir a sua voz. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Já é o bastante Deus reconhecer do seu valor. Você é precioso. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Levante a sua mão direita com a minha. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar, meu Deus, ao nosso coração, porque nós precisamos, ó meu Deus,
E necessitamos, ó Pai, meu Deus, acima de tudo, meu Deus, ouvir, entender e compreender, meu Deus, a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amados, preste atenção aqui, por gentileza, em nome de Jesus. O tema da mensagem que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite, nós aqui colocamos princípios da reconstrução. Princípios da reconstrução. Olha para mim, por favor. Na época de Neemias, os muros da cidade de Jerusalém estavam completamente destruídos. A palavra de Deus, ela diz que a cidade estava em grande miséria. Não tinha mais nada. Estava completamente destruída. Amados, quantas vezes na nossa vida nós precisamos que Deus possa fazer uma reconstrução? Quantas vezes que nós precisamos de uma restauração na nossa vida, de uma restituição na nossa vida? Você veja que nós devemos ter vivido nesses dias tempos difíceis. Vivido realmente tempos difíceis. Quantas pessoas que se afastaram da presença de Deus e hoje em dia não tem mais forças para poder retornar. E ela precisa de uma reconstrução na sua vida espiritual. Quantas famílias estão deslaceradas, destruídas, que perderam tudo, separações. Quantos acontecimentos terríveis, quantas empresas que precisaram fechar as portas, quantos funcionários que foram mandados embora. Amados, não é diferente na nossa época como na época de Neemias. Nós também precisamos que Deus possa fazer na nossa vida uma reconstrução. E eu quero mostrar para você nessa noite, em nome de Jesus, alguns princípios, algumas atitudes que nós devemos tomar para que essa reconstrução possa ser feita. Porque eu vou dizer uma coisa para você: para que Deus possa fazer um milagre na nossa vida, é necessário que nós possamos tomar atitudes. Para que Deus possa fazer um milagre nas nossas vidas, é necessário que nós possamos tomar atitudes. Porque muitas vezes a pessoa ela fica somente esperando de Deus aquilo que ela tem que fazer. Ela tem esperado de Deus, mas ela tem que tomar atitudes também. Está escrito: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Ou seja, quando eu me volto para Deus, Deus é aquele que se volta para mim. A pessoa ela quer que Deus venha restaurar a vida espiritual dela. Mas para que Deus possa restaurar a vida espiritual dela, ela precisa se voltar para Deus, buscar a Deus. Ela precisa se esforçar para poder vir à igreja. Nós podemos, eu já tenho falado aqui esses dias,
podemos ler a Bíblia em casa, podemos orar em casa, podemos assistir o culto na nossa casa, mas nada se compara à igreja. Nada se compara à igreja. Não é a mesma coisa. Por isso a importância, você podendo vir, venha. Nós temos tomado todas as medidas aqui de segurança, para que a pessoa possa buscar a presença de Deus de uma forma segura. Olha só o que diz o texto da palavra de Deus. Neemias, no capítulo 1. Diz assim, vou mostrar aqui também para você. As palavras de Neemias, filho de Calias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para exílio acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se achavam na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas. Ou seja, Neemias vem a ter perguntado como que estavam aqueles que estavam em Jerusalém, e a resposta foi o seguinte: olha, grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém derribados, e as suas portas queimadas. Versículo 4 diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus amados, olha para mim, por favor. Quantas vezes na nossa vida que nós ouvimos uma notícia ruim ou uma situação difícil que nós possamos estar passando, enfrentando, que as lágrimas muitas vezes vêm no rosto. Quando Neemias fica sabendo da situação das pessoas que estavam em Jerusalém, com as portas queimadas, a cidade destruída, as pessoas em grande miséria, a palavra de Deus diz que ele vem a ter sentado, vem a ter chorado. Ele sentou e chorou. Quantas vezes na nossa vida, nesses dias que nós estamos vivendo, que nós passamos muitas vezes um conflito de emoções. Conflito de emoções, porque, amados, nós só temos ouvido notícias de tragédia. Nós só temos ouvido notícias de morte. E dói no coração quando nós sabemos ou conhecemos alguém que está passando uma situação difícil. Ou alguém que nós conhecemos está hospitalizada. Ou foi mandado embora do serviço. Ou está passando um problema financeiro, um problema familiar. Neemias, quando recebe aquela notícia, ele chora. Ele chora. Ele lamenta aquela situação. Aí diz assim, no versículo 5, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível,
que guardaste a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel. Teus servos, faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, do quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Amados, Neemias, quando recebe a notícia que as pessoas em Jerusalém estavam em grande miséria, as portas queimadas, ele chora, ele se lamenta, mas a primeira atitude que ele toma, ele vai falar com Deus, ele vai fazer a sua oração a Deus. Quando você levanta a tua voz para você falar com Deus, meu amado, pode ter certeza que Deus é aquele que muda situações em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui nessa noite. Olha, eu não sei o problema que você está enfrentando, eu não sei a luta que você está vivendo, eu não sei qual o lugar, qual a situação que você está passando difícil, mas eu sei de uma coisa, que Deus é aquele que te trouxe aqui para mudar a história da tua vida, em nome de Jesus. Deus, Ele vai restaurar a tua vida, a tua casa, a tua família, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele vai fazer uma obra de restauração, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você que crê nisso, diga glória a Deus, e dê uma forte salva de palmas, bem forte para Jesus, bem forte para o Senhor Jesus, bem forte para Ele, que Ele merece. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Neemias estava até chorando, até se lamentando, mas depois ele vai orar. Ficar sentado só lamentando não vai resolver nada. Nós temos que orar, falar com Deus, buscar a Deus. Ele buscou a Deus, falou com Deus, conversou-lhe os pecados, clamou pelos filhos de Israel. Amados, o segredo para a vitória é a oração. A primeira atitude que ele faz, ele ora. Primeira coisa que ele faz, ele ora, vai falar com Deus, conversar com Deus, apresentar a situação que ele estava vivendo. Se você quer que Deus possa entrar com provisão na tua vida, uma obra de restauração, de reconstrução, você tem que falar com Ele, você tem que buscar a Ele. Vença o medo, vença tudo, busque a Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, busca a Deus. Buscar a Deus com toda a força. Amém, gente? Não, amém, gente? Ele ora. Aí o que acontece? Olha só o que acontece. Lá no capítulo 2, no versículo 2 diz assim: você sabe que Neemias, ele era copeiro, presta atenção nisso. Neemias, ele era um homem simples, era o copeiro do rei da Pérsia. Neemias era o copeiro que servia ao rei. Aquela pessoa ali que trabalha, você sabe o que um copeiro faz? Sabe ou não sabe, gente? Não, sério mesmo, quem sabe aqui faz assim. Ele era o copeiro, trabalhava ali para o rei, servindo. Neemias era uma pessoa simples, o copeiro do rei.
humanamente dizendo, preste atenção nisso, humanamente dizendo, ele não tinha condições de fazer nada para se reverter aquela situação. Humanamente dizendo, ele não tinha condições de fazer nada. Neemias era simplesmente um copeiro do rei, um simples copeiro que servia lá no palácio. E você veja que Neemias, ele servia ele era o copeiro do rei da Pérsia, ou seja, não era alguém que era judeu, que professava a sua mesma fé, nem nada disso, mas mesmo assim ele não deixa se contaminar com aquela situação. Está entendendo isso? Quem está entendendo, por gentileza? Ele não deixa se contaminar. Ele estava vivendo como copeiro e não era um rei de Israel, nem nada disso. Não era um rei que temia Deus, que servia a Deus, nem nada disso. Mas ele estava lá firme, fazendo o seu trabalho com excelência. Mesmo sabendo que o rei a qual ele estava ali servindo não temia ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Eterno. Olha só o que diz aqui no capítulo 2, vou ler no versículo 2, diz assim: o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem que ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, meus amados. Você veja que o rei vem a ter percebido que Neemias estava triste. O rei percebeu que ele estava triste. A palavra de Deus, ela diz que o coração alegre, ele formoseia o rosto. Preste atenção. O coração alegre, ele formoseia o rosto. Mas se a pessoa está triste, ela também demonstra. Sim ou não, gente? Não, sim ou não, gente? Quando a pessoa está triste, ela não mostra que está triste? Não tem pessoas que você olha para ela, pelo semblante dela, você fala: fulano está triste hoje. Não tem pessoas assim? Sim ou não? Você não já passou por situações assim? Alguém perguntar para você: por que você está triste hoje? Alguém já perguntou isso para você? Quem já faz assim com a mão? Neemias passou por isso. O rei pergunta para ele: por que você está triste, se você não está doente? Deve ser tristeza do coração, ou seja, a tristeza da alma. Por que você está triste? Porque ele estava lá, ele servia como copeiro, mas ele estava triste, então continuou trabalhando, fazendo o que ele tinha que fazer, mas ele estava triste. E o rei percebeu que ele estava triste. O rei viu que ele estava triste. Aí o que vem a ter acontecido? Olha só como que é forte, como que é importante a gente falar com Deus. Então lhe respondi: viva, ó rei, para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse:
quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove o rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parecer bem, dei-se certas cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, e como também carta para Asaf, os guardas das matas do rei, para que me dê madeira para vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa que deveria alojar-me. E o rei mais que deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui os governadores da além do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Amado, isso aqui é muito forte. Neemias fala com Deus. E o que acontece? O rei pergunta para ele: o que você precisa? E ele começa a falar com o rei tudo o que ele precisava, que ele queria ir até a cidade de Jerusalém para reedificar os muros, para restaurar a cidade. E ele pede: olha, eu preciso de cartas para que eu possa estar indo, porque eu vou passar por cidades, para que eu possa ter autorizações. Eu preciso de material para que eu possa restaurar toda a cidade, para levantar o muro, para que eu possa fazer tudo. E a boa mão de Deus era com Neemias, que o rei concedeu para ele tudo aquilo que ele precisava. O que eu aprendo aqui, meu amado? O que eu aprendo aqui? Você veja que Neemias era copeiro do rei, um rei que não servia a Deus, mas ele estava fazendo um trabalho de excelência. Quando você é uma pessoa que no seu trabalho, no seu serviço, você executa bem aquilo que você está fazendo, pode ter certeza que Deus ele está vendo, e Deus ele vai honrar e abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém, gente? Pode ter certeza disso. E uma outra coisa que eu aprendo: ninguém consegue vencer na vida sozinho. Muitas vezes a pessoa ela pensa: não, eu vou conquistar tudo sozinho, eu vou fazer tudo com a força do meu braço. Sozinho a pessoa não consegue fazer nada. Nós precisamos de pessoas que possam nos ajudar. Sim, precisamos. Mas precisamos de pessoas certas. Pessoas que podem realmente nos ajudar. Neemias, ele foi buscar ajuda e foi falar com o rei. Aquele que poderia resolver o problema. Aquele que poderia ajudá-lo de fato. Quem está entendendo isso? Não é para qualquer um que você vai pegar e você vai buscar ajuda. Não é para qualquer um. Nós vamos aprender aqui. Não é para qualquer um que a gente vai contar os nossos problemas. Amém, gente? Não é para qualquer um que você vai contar os seus problemas. Porque você sabe que tem um montão de gente que torce pela nossa vitória, mas tem um monte que torce pela nossa derrota. Tem muitos que querem ver a sua vida restaurada, mas muitos querem ver você no baixo. Muitos querem ver você se levantar, mas tem muita gente que está falando: bem feito. Tem muitos que torcem por você, mas tem muitos também que querem ver o nosso mal. Sim ou não, gente?
O rei ajuda Neemias. Mas olha só o que acontece. No versículo 10. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. A Bíblia fala que Sambalate, o horonita, e Tobias, ele desagradou, ele não gostou não, que alguém estava se preocupando com os filhos de Israel. Não se preocupa, ele não gostou da atitude de Neemias. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já falei isso aqui. Existem aquelas pessoas que são parteiras e existem aquelas pessoas que são coveiras. Quem são os parteiros? É aquela pessoa que está do teu lado falando para você o seguinte: vai, que você consegue, luta, se esforça. É o parteiro, luta, você vai conseguir. Não tem pessoas assim? Tem ou não tem gente que torce pela nossa vitória? Tem ou não tem gente? Não, sério mesmo. Tem ou não tem gente? Tem. São os parteiros, aquela pessoa que torce pela nossa vitória. Torce para que você possa vencer. Aquela pessoa que quer ver a tua vitória. Em nome de Jesus. Ela luta, ela fala, se esforça. Ela está do teu lado, segura na tua mão. Até você segurar no colo o teu milagre. Mas existem aquelas pessoas que são coveiras, que pegam o teu sonho, os seus projetos e quer jogar dentro de um buraco. Aquelas pessoas que querem ver o nosso mal. Aquelas pessoas que torcem pela nossa derrota, para o nosso fracasso. Não tem pessoas assim também? Sim ou não? Não, sim ou não, gente? Sim. Tem os opositores. Tem aquelas pessoas que se opõem. Mas uma coisa eu vou dizer para você em nome de Jesus. Não desista em nome de Jesus. Não desista. Deus é aquele que vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém, gente? Não desista. Creia que Deus é contigo. Mesmo que as pessoas se levantem contra a tua vida, não desista. Fala assim bem forte: eu não vou desistir. Não, pode ser mais forte, fala: eu não vou desistir. Mais forte, fala: eu não vou desistir. Em nome de Jesus. Não desista. Ah, pastor, mas a luta está grande. Mas quem disse que seria fácil, lembra? Quem disse que seria fácil? Quem contou para você que seria fácil? Ah, eu não estou aguentando mais. Mas quem falou que seria fácil? Vai ser fácil não. Vai ser luta mesmo. Ah, mas tem pessoas que se levantaram contra mim. Ué, fazer o quê? Ah, mas estão falando mal de mim. Ué, deixa eu falar. Ah, mas estão se levantando. Deixa se levantar. Vou dizer uma coisa, eu estava falando com as pessoas aqui de manhã. Até para você vir na igreja, vai ter pessoas que vão se levantar. Até para vir na igreja vai ter pessoas que vão se levantar. Pessoas que você vai falar para ela: ah, eu estou indo na igreja. Você está indo na igreja? Como que pode ir na igreja? Ah, que perigo lá dentro da igreja. Não vai na igreja não.
Cuidado! Ah, você não tem medo de ir lá dentro da igreja? Amados, até para vir na igreja vai ter os opositores. É verdade ou não é, gente? Quando você fala que vai vir na igreja, vai ter aquelas pessoas que vão ser contra. Não é tempo não de ir na igreja. Não é momento não. Olha, eu vou dizer, está amarrado isso em nome de Jesus. Está amarrado isso em nome de Jesus. É tempo sim de buscar a Deus. Amém, gente? É tempo de buscar a Deus. Eu sei que a gente tem que vigiar, com certeza, temos que vigiar. Jesus mesmo disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou tentar Deus. Por isso que aqui nós temos tomado todos os cuidados necessários. Mas deixar de vir buscar a Deus? Deixar de buscar a Deus? Posso dizer uma coisa para você, com toda certeza. Você pode vir, que não vai ter perigo nenhum. Não tem perigo nenhum, porque, primeiro lugar, nós temos um Deus que guarda a nossa vida. Amém, gente? Nós temos um Deus que guarda a nossa vida. E Deus não vai deixar que mal nenhum venha tocar em você. Vírus nenhum vai chegar na tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em primeiro lugar, nós temos um Deus. Segundo, nós temos tomado todos os cuidados. O ambiente da igreja é todo sanitizado, para que a pessoa possa vir tranquilamente. Termina o culto, nós temos o produto que passamos aqui, para deixar todo o ambiente já sanitizado, já no próximo dia. Para a pessoa vir tranquilamente buscar a presença de Deus. Sempre vai ter os opositores, mas está amarrado isso. Em nome de Jesus. Não deixa nada esfriar a tua fé, não. Não deixa nada te afastar da presença de Deus, não, meu amado. Em nome de Jesus, não deixa nada. Em nome de Jesus. Não deixa nada te afastar da presença de Deus. Em nome de Jesus. No versículo 11 diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão que eu montava. Presta atenção aqui. É aquilo que eu venho a ter falado. Não é para todo mundo que você tem que contar aquilo que você está passando. A palavra de Deus diz que quando Neemias chega até Jerusalém, quando Neemias chegou em Jerusalém, a cidade estava toda destruída. Está entendendo isso? Sim ou não, gente? A cidade estava toda destruída. Os muros destruídos, a cidade destruída. Quando Neemias chega em Jerusalém, a Bíblia fala que ele chegou com alguns homens, com ele poucos homens, mas ele não fala para ninguém aquilo que Deus coloca dentro do seu coração. Ele não conta para ninguém aquilo que Deus tinha colocado dentro dele.
Não é para todo mundo que você pode contar aquilo que Deus tem colocado dentro de você. Qual que é os teus projetos? Qual que é os teus projetos? Nós temos aí mais 6 meses para frente deste ano. Qual que é os teus projetos? Não é para todo mundo que você tem que contar aquilo que está dentro do teu coração. Amém, gente? Ah, pastor, eu quero fazer uma reforma lá na minha casa. Quero fazer uma reforma, fazer umas mudanças. Não conta para ninguém. Vai ter aquelas pessoas que vão falar: opa, que maravilha! Mas vai ter aquelas pessoas que vão estar torcendo. Como que pode ele fazer reforma numa crise dessa? Como que pode fazer uma reforma numa crise dessa? Como que está conseguindo fazer reforma desse jeito numa crise dessa? Não conta para ninguém, não. Porque muitas vezes a pessoa pode estar até na tua frente falando que maravilha, mas por trás, não é para todo mundo que você tem que contar, não. Amém, gente? Não é para todo mundo que você tem que contar. Aquilo que está dentro do teu coração, teu projeto, é você e Deus. Você e Deus, mais ninguém. Para que nós possamos orar. Lá no versículo 17, coloca para mim, Natan. Versículo 17 diz assim: então lhes disse: estás vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos o opróbrio, ou seja, a miséria, a vergonha. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos, edifiquemo-nos e fortaleceram as mãos para a boa obra. Amados, Deus é aquele que vai abençoar a tua mão, a tua vida, e em nome do Senhor Jesus, Deus vai fazer um milagre acontecer, em nome de Jesus. Aquilo que estava destruído vai ser restaurado. Aquilo que estava destruído vai ser restaurado. A minha família estava destruída, vai ser restaurada. Em nome de... a minha vida financeira vai ser restaurada. A minha vida espiritual vai ser restaurada. Em nome de Jesus. Porque a boa mão do nosso Deus, ela é com você. Você que fala: pastor, eu creio. Se coloca de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Creia no poder do Deus que você serve. Olha para mim aqui, ó. Creia no poder do Deus que você serve. Deus pode. Pode ou não pode, gente? Não, pode ou não pode? Então creia. Em nome de Jesus. Você vai falar com Ele nesse momento. Feche os seus olhos, por favor. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Faça a sua oração a Deus nesse momento. Em nome de Jesus. Faça
Faça essa oração ao Senhor agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir teu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Sim, eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Oh, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai se cumprir, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, vai se cumprir.